Bonjour afrancesados! Bem-vinda, bem-vindo na segunda aula da jornada do francês da vida real e nesse evento que você vai aprender tudo o que você precisa saber e fazer para dominar, para aprender o francês da vida real. Na aula 1, você viu que você é totalmente capaz de se comunicar em francês desde que aprenda do jeito certo e com aulas práticas. Se você ainda não assistiu à aula 1, são os primeiros passos para aprender o francês da vida real aplicando o método afrancesados. Deixa a gente em pausa, não vamos ficar com raiva e volta lá assistir a primeira aula. É muito importante você assistir a jornada passo a passo, na ordem. Na ordem, porque a jornada é progressiva e para você entender tudo o que a gente vai falar aqui nessa aula 2, você precisa ter assistido a aula 1. Na aula 2 você vai ver como aprender o francês da vida real na prática com ritual. A aula de hoje com ritual de estudos. Mas antes de começar, merci beaucoup por vos commentaires. Muito obrigado pelos comentários, pelas mensagens que a gente recebeu aqui dentro da jornada, mas também no Instagram, nas redes sociais, por e-mail. Sério, muita reação, muita energia, muita mensagem de vocês dizendo como vocês aprenderam tanto na aula 1. Merci beaucoup por votre participation. Muito obrigada pela participação. É assim que você vai longe. E juntos estamos criando uma grande comunidade dos afrancesados, uma grande comunidade que está dando os primeiros passos nessa jornada do francês da vida real. Hoje você vai descobrir o rituel afrancesados, que é um ritual de aprendizagem que você precisa para aprender o francês da vida real na prática de forma simples e eficaz. Você vai aprender as primeiras etapas desse ritual na prática na aula de hoje. Mas antes de entrar na aula, o que é exatamente o rituel? O rituel afrancesados é um passo a passo, um ritual, um plano de estudos. Ou seja, uma sequência progressiva de técnicas que você precisa aplicar para desenvolver as 5 habilidades do francês e progressivamente aprender o francês da vida real. Eu falei que é uma sequência progressiva, ou seja, porque você vai começar com técnicas e treinos simples, mais básicos e vai até os mais avançados. Aqui nesse evento você vai aprender as etapas iniciais. E Emílio também falou das 5 habilidades do francês que você desenvolve aplicando o rituel afrancesados. O que danado são as 5 habilidades do francês? É simplesmente entender o francês falado, falar, ler, escrever e pensar em francês. Essas são as 5 habilidades do francês segundo o método afrancesados. E por que você precisa desenvolver essas 5 habilidades? Simplesmente porque ao desenvolver essas 5 habilidades que você vai obter naturalidade na sua comunicação em francês, que você vai conseguir se comunicar de forma completa e abrangente na língua francesa. Isso porque não adianta só ficar assistindo vídeo, só ficar assistindo aula de forma totalmente passiva. O que você precisa realmente é absorver o conteúdo, internalizar o francês, se apropriar do francês para que o francês vire seu. Porque é assim que você vai conseguir produzir a língua e realmente se comunicar de forma completa na língua francesa. E é justamente através do rituel afrancesados que você vai conseguir fazer tudo isso para passo a passo ter autonomia na sua comunicação em francês. E perceba que não é um milagre, não é uma pílula mágica que te deixa fluente, é um método, é um passo a passo que deve ser aplicado por você, no seu ritmo, para você progressivamente aumentar seu repertório de francês, desenvolver as 5 habilidades necessárias para se comunicar e trilhar a jornada da fluência. Ou seja, não é milagre, tá? Você vai aprender a base fundamental dessa metodologia, desse rituel. Hoje, a gente vai aplicar tudo isso juntos na prática. E no final da aula de hoje, você vai poder baixar o material da aula que está disponível aqui na página da jornada para você poder aplicar essas primeiras etapas do rituel e sentir na pele como é começar a aprender o francês da vida real. E olha, uma coisa importante de a gente falar aqui é a diferença entre estudar e aprender. Estudar e assistir a aula, descobrir vocabulário, nuances, estruturas, conceito. Agora, o que é aprender? Aprender é, como eu já falei, é você internalizar, absorver o conhecimento, se apropriar de verdade do francês.
para que você não só entenda o francês quando você lê, quando você ouvir, mas que você crie a real capacidade de produzir a língua, quer dizer, falar, escrever e pensar. E é justamente isso, como eu já falei, que você vai fazer com o Rituel Afrancesados. Então, aqui na jornada, você vai aprender não só como estudar francês, não é uma jornada de estudos de francês, é uma jornada de real aprendizado, onde você vai, de fato, absorver o conhecimento para você, passo a passo, progressivamente, dominar o francês da vida real. E de onde vêm essas técnicas do rituel, como a gente falou na primeira aula? Nós temos muita experiência no aprendizado de línguas, o francês, o inglês, o espanhol, o português. Claro. Também estamos sempre pesquisando sobre técnicas e ferramentas usadas pelos poliglotas e otimizamos tudo isso ao longo do tempo e, claro, os resultados dos nossos milhares de alunos foram a prova final que esse método funciona para qualquer pessoa. Como é o caso do Samuel, veja com seus próprios olhos. Salut à tous, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler un petit peu sur mon apprentissage de français. C'est important de vous dire que je ne savais rien de français quand j'ai commencé le cours, peut-être quelques mots, mais j'étais pas capable de penser en français comme je suis capable aujourd'hui. Mais avant de quelque chose, je vais vous faire une brève présentation pour que vous puissiez me connaître. Alors, je m'appelle Samuel. Je suis brésilien et j'ai 24 ans. J'ai commencé à étudier le français car j'habite au Canada actuellement. En fait, je suis venu au Canada le janvier 2018 et c'est très important de savoir parler français ici. Bon, il y a quelques mois, j'ai été chercher un cours de français en ligne et heureusement, j'ai trouvé le cours Afrancesados avec Roberta et Émile sur YouTube. Et malgré être sceptique au début, j'ai décidé de donner une chance à la méthode. Et voilà, c'était une bonne surprise de voir mon niveau de français grossir un petit peu chaque jour. Je vous recommande le cours, c'est très bon, mais je vous préviens tout de suite de suivre la méthode avec engagement parce que l'apprentissage de français avec la méthode Afrancesados n'est pas magique. Il faut que vous vous impliquiez à étudier tous les jours. N'avez pas peur de pratiquer, de parler tous les jours, d'écrire, de faire des oraux parce que de cette façon, vous allez apprendre un petit peu chaque jour. Il faut que vous ayez patience avec vous-même. Faites confiance à la méthode et dans quelques mois, vous allez voir les résultats de vos efforts. En fait, si j'étais capable d'apprendre ce que je sais maintenant, vous êtes aussi capable. Alors, au revoir et bonne chance à tous. Tá, entendi a importância do rituel, mas qual material devo usar para aplicar o rituel? Excelente pergunta. O material que você deve usar para aprender, para aplicar o Rituel Afrancesados é um material, obviamente, como já diz o nome da própria jornada, um material do francês da vida real. Mas o que danado é o francês da vida real? É simplesmente o francês do cotidiano, o francês que é de fato usado pelos nativos, o francês que é útil e não aquele francês robótico dos livros didáticos que quando você vai falar ou que você vai tentar escrever alguma coisa, parece uma língua artificial, às vezes de um personagem saído até do século XVIII ou de sei lá quando. Então é o francês usado na maior parte das situações na vida real da França. É o francês que você vai ouvir nos filmes, nas ruas, no jornal, que você vai ler no e-mail, que você vai ver numa revista, num livro, que você vai ler, que você vai precisar falar, escrever. É por isso que a gente chama também esse francês da vida real de francês 24.
80, francês 20-80, porque quando você foca realmente sua energia no que realmente importa, você fará 20% dos esforços que faria se usasse outros métodos aleatórios para conseguir se comunicar em pelo menos 80% das situações em francês. A gente fala 20-80, mas poderia ser 10-90, 5-95. O que importa aqui que você perceba é que quando você foca no que realmente importa, obviamente o seu esforço vai estar focado no que você vai precisar, no que você vai de fato ouvir, ler, no que você vai de fato usar e obviamente esse seu esforço vai trazer muito mais resultado, muito mais rápido. Ou seja, é o francês da vida real, o francês direto ao ponto, e nossa recomendação é que seu foco seja encontrar um material que foque no francês da vida real, no francês 20-80. Por exemplo, você sabia que com somente 600 palavras você consegue se comunicar em 80% das situações? Imagina só você aprender cada uma dessas palavras combinadas com estruturas muito usadas da língua francesa dentro de contexto. Imagina como seria muito mais simples, rápido e eficaz você aprender francês e conseguir se comunicar em francês dessa forma. É disso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. E quais são as etapas do rituel? A gente não vai ficar descrevendo aqui porque a gente vai entrar direto na prática juntos agora e ao final da aula a gente vai fazer um pequeno resumo das etapas que a gente vai aprender juntos aqui hoje e depois você pode treinar essas etapas em casa com o material da aula depois que você baixar aqui no evento esse material. Então vamos ativar agora o modo aula, ou seja, tirar todas as distrações e vamos focar na aula de hoje. Mas lembrete importante, seu objetivo é entender o significado e não decorar regras de gramática. Exatamente, então a gente não vai ficar dando regras de gramática aqui, não vai ser aula com tabelinha de conjugação, a gente não vai te dar uma lista de cores para você decorar e nem nada simplificado demais. O objetivo da nossa aula de hoje e dessa jornada do francês da vida real é você entender o francês da vida real, o significado, quando usar, o contexto, as estruturas mais usadas da língua francesa. Porque se seu objetivo é se comunicar em francês com confiança, com autonomia, com naturalidade, o seu foco, como a gente já falou, deve ser 100% no francês da vida real. E é isso que a gente vai te mostrar aqui hoje e durante toda a jornada. E não é que não vai ter gramática, você vai aprender tudo errado, quando for falar vai falar tudo errado. De jeito nenhum. A gente vai te mostrar aqui o francês correto. O francês da vida real é o francês correto. E quando você for aprender direto ao ponto o francês correto, o francês da vida real, a gramática já está integrada ali dentro. E você vai aprender intuitivamente, sem nem precisar ficar decorando milhões de regrinhas e milhões de exceções. Ou seja, nessa hora você vai aprender o francês da vida real em contexto, da forma como ele é falado pelos nativos, pelos franceses. Nosso objetivo aqui é dominar esse diálogo em francês com o vocabulário, a cultura, a gramática que estão dentro do contexto. E por que é importante aprender com diálogos? Excelente pergunta, porque os Merci, diálogos, Roberta. eles reproduzem o francês da vida real, com a velocidade, com o ritmo e vocabulário naturais. Ou seja, na aula 1, a gente começou com uma forma mais simples. E a partir de agora, na aula de hoje, a gente vai começar com algo que realmente está reproduzindo o francês da vida real. Na aula 3 vai ser ainda mais, hein? Então fica aqui com a gente. Agora vamos às primeiras etapas do rituel afrancesados. A primeira etapa, que a gente chama de le défi, o desafio. Vamos assistir ao vídeo que será estudado completo, ouvidos atentos. O objetivo aqui é ouvir o ritmo, tentar identificar sons e palavras que você conhece. Se quiser, você pode anotar num papel o que tiver entendido. Se não entender nada, está tudo bem. Você vai progredir ao longo da aula. C'est parti! Allons-y. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous voulez commander? Oui, je voudrais une salade niçoise s'il vous plaît. Et avec ceci? Un verre de vin rouge et une carafe d'eau s'il vous plaît. Très bien, merci. Ça a été? C'était parfait, merci. L'addition s'il vous plaît. E aí, quantos por cento você entendeu?
Anota aí para você comparar com a sua compreensão a cada nova etapa e para você perceber a olhos nus a sua progressão aqui nessa aula da jornada. Vamos passar pela etapa 2, a segunda etapa, la découverte, a descoberta, ou seja, você vai reassistir o vídeo agora com a transcrição. Assim você vai começar a ligar o francês falado com o francês escrito e você vai ver que como o francês é uma língua latina e tem proximidade com o português, às vezes só de ver o francês escrito você já vai identificar um pouco mais de estruturas, de palavras e de frases. E também se não identificar mais, não tem problema, é 100% natural porque a gente vai ver mais pra frente como você vai evoluir ao longo dessa aula. C'est parti! Quer dar play? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous voulez commander? Oui, je voudrais une salade niçoise s'il vous plaît. Et avec ceci? Un verre de vin rouge et une carafe d'eau s'il vous plaît. Très bien, merci. Ça a été? C'était parfait, merci. L'addition s'il vous plaît. E agora, quantos por cento você entendeu? Será que foi mais do que na etapa 1? Vamos passar agora para a etapa 3, la plongée, o mergulho. Vamos explicar nos detalhes o que foi dito no diálogo para você não só entender o diálogo em francês, mas também começar a usar as estruturas e palavras aprendidas. Então vamos lá para a explicação do diálogo. Lembrando que a gente vai sempre repetir uma vez lentamente e outra vez na velocidade nativa da vida real e que depois você pode baixar também os áudios da aula. C'est parti! Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Então a gente vê aqui bonsoir, que você já conhece se você está participando realmente aqui da jornada. Na aula passada a gente viu que bonsoir significa boa noite. E lembrando que bonjour significa bom dia ou boa tarde. Sempre quando a gente está chegando no ambiente, sempre que a gente está cumprimentando uma pessoa. E madame significa senhora. Madame. Madame. Então, primeiro de tudo, a pronúncia. A gente não fala madame, não existe essa nasalização. É madame. 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 E geralmente aqui, quando a gente está falando de uma pronúncia mais da vida real, esse E no final ele é tão discreto que a gente quase não escuta. Bonsoir, madame. Estamos aqui num diálogo formal. Estamos num restaurante. Obviamente, o garçom não conhece a cliente, né? Não conhece o nome, não sabe o nome. Então, quando você não sabe o nome de uma mulher, você vai falar madame. para ela, senhora. Você não. Seu personagem respondeu Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. E aqui, bonsoir, eu tô cumprimentando ele de volta. E aqui eu falei senhor, eu também não sei qual é o nome dele. E quando a gente não sabe o nome da pessoa, educadamente, a gente chama de madame, uma mulher, e de monsieur, um senhor. Agora, presta muita atenção nessa pronúncia. Essa é muito importante de você dominar. Monsieur. Está escrito monsieur, lembrando da pronúncia do ON, mas não tem a ver com essa palavra. Monsieur. Para fazer esse E, vamos revisar? É como se a gente tivesse M-E-S-I-E. Digamos que seria assim que a gente ouviria. Então seria me, faz a boca do O e fala E. Me, fechado. Depois a gente vai ter si e depois vai ter de novo esse E. Então, monsieur. Monsieur. E você não vai pronunciar o R no final da palavra. Monsieur. Presta atenção, porque a gente ouve muita gente falando messier. Messier é uma palavra que não existe em francês. A palavra mais próxima dessa pronúncia, messier, presta atenção, ó, messier tá errado. Monsieur tá certo. Monsieur, tem que fechar a boca. Qual seria a palavra mais próxima dessa pronúncia errada, messier? É senhores em francês. É messieurs. Messieurs. Bonsoir, messieurs. Seria boa noite, senhores. Messieurs. Então, presta atenção. A primeira parte dessa palavra, senhores, é me. Aqui sim, me, como se fosse um E com acento circunflexo em português. Me. E depois vai ser fechado o biquinho francês. Sieur. Messieurs. Messieurs. Então, presta atenção que muita gente fala messieurs ou até monsieur, mas isso significa senhores. Eu poderia falar isso se tivesse
2 garçons vindo me servir. Ou quando eu tô falando com vários homens ao mesmo tempo, eu posso falar monsieur. Quando eu tô falando com uma pessoa só, com um homem só, vai ser monsieur. Ok? Vous voulez commander? Vous voulez commander? Como a gente já viu, aqui a gente tá num contexto formal. Quando eu tô no contexto formal, eu chamo a pessoa de vous, que seria como vós em português, né? A gente usa o vouvoiement, hein? Non, dans un contexte formel, no contexto formal. Vouvoiement, a gente vai usar o vous. Vouvoiement significa literalmente chamar a pessoa de vous. Tem uma palavra para explicar isso. Em vez de dizer eu chamo a pessoa de vous, tem que chamar a pessoa de vous, existe um nome para esse fenômeno, é o vouvoiement. O vouvoiement. A contrario do tutoiement, que é usar o tu no contexto informal, informel. A gente vai ver isso na aula 3 aqui da jornada, a gente vai ver como é que a gente usa o tu, como é que a gente se comunica no francês da vida real, num contexto informal. É muito importante você dominar os dois, o vouvoiement e o tutoiement. Então, amanhã, aula sobre informel. Informal. Então, vamos lá. Vous, e a gente vê aqui uma estrutura muito usada, muito comum, muito necessária para você que quer se comunicar em francês, que é a estrutura vous voulez. Vous voulez? Vous voulez, que significa você quer, formal, tá? Você quer, que vem do verbo vouloir, que é o verbo querer em francês, tá? Presta atenção aqui na pronúncia. Vous é como se fosse só um VU. Vous voulez. Vous voulez. Então, o U vai ter som de U. Em francês de Z vai ter som de E. Vous voulez. Vous voulez. Aqui tem um verbo depois. Vous voulez commander, ou seja, você quer fazer o pedido. Então, commander é pedir, mas no sentido exato de fazer pedido num restaurante. Então, essa é uma palavra... Os franceses são tão ligados à gastronomia que não é pedir de uma forma geral. Pedir de uma forma geral é outro verbo. No restaurante, a gente usa commander. Fazer o pedido no restaurante, passar a comanda no restaurante. Commander. E aqui a gente vê essa estrutura sendo usado como verbo no infinitivo. Você quer, como em português. Você quer pedir, você quer passar, você quer comer. A gente trouxe mais 2 exemplos aqui para você ver em outros contextos. Você quer passar, vous voulez passer? Vous voulez passer, você está no metrô, vous voulez passer? Para deixar um espaço para a pessoa passar. Você quer convidar seus colegas de trabalho para comer? Vous voulez manger? Vous voulez manger? Você quer comer? Você quer comer? Emily está até falando aqui vocês, porque isso é muito importante de você saber também, é que o vous, ele é usado, a gente já falou, num contexto formal para chamar a pessoa de o senhor, a senhora, para mostrar essa formalidade, esse distanciamento, que é o que é usado aqui na França quando você não tem intimidade, proximidade com a pessoa. Mas o vous é também usado quando você está falando vocês. Várias pessoas. Vai depender do contexto. Hashtag contexto e vida. Por exemplo, se eu estou numa sala só com a Emília e eu estou perguntando vous voulez manger, eu estou falando com ele. Claro que eu não trataria nunca a Emília de vous, porque ele é meu marido, eu tenho intimidade, eu tenho proximidade, eu chamaria ele de tu. Mas se eu estou numa sala falando com várias pessoas, numa reunião, chamando as pessoas para comer e eu viro o meu olhar para todas essas pessoas, vous voulez manger, quer dizer, vocês querem comer? Então, presta atenção nisso, porque é uma palavrinha que é usada em 2 situações diferentes, ou seja, muito prático. Só precisa saber dela para essas 2 situações. Então, a gente viu aqui, vous voulez mais um verbo, mas pode ser também vous voulez mais um nome. Mais um substantivo. Por exemplo, vous voulez la carte de vin? Vous voulez la carte de vin? Você quer a carta de vinhos? Você quer o menu de vinhos? Então, o vous voulez, essa estrutura também pode ser usada simplesmente com um substantivo. Presta atenção na pronúncia. Aqui eu não digo carte, eu não digo carte. Lembra que o E, geralmente no final do francês, não é pronunciado. Termina onde? No T. Vous voulez la carte de vin. Ok? E aqui, vin. Não, é bom. É bom. É cheirosinho, mas é bom.
é bom fazer assim para treinar. Vin. Bem nasal. Bem nasal. Esse IN em francês super nasal, então, vin. Claro que você não vai falar francês, não. Vin, assim. Mas pensa que é uma ideia para você se lembrar de que é bem nasalado. Outro exemplo, vous voulez le ticket de caisse? Vous voulez le ticket de caisse? Le ticket de caisse significa a nota fiscal. Por exemplo, você comprou uma roupa, comprou alguma coisa numa loja, geralmente o vendedor, a vendedora vai te perguntar vous voulez le ticket de caisse? Para saber se você quer levar a sua nota fiscal. A nota fiscal aqui ela é emitida imediatamente e de forma automática. Mas ele quer saber se você quer levar ou se ele amassa e joga lá no lixinho de papel que ele já tem. Isso é uma praxe aqui na França. E presta atenção na pronúncia que é ticket, não é ticket, não é ticket, tá? Ticket de caisse. Caisse, de novo, o E no final a gente não vai pronunciar. A pronúncia termina no S. Caisse. Caisse. E lembrando que o AI tem som de E em francês. Ticket de caisse. Ticket de caisse. Outro exemplo, vous voulez un sac? Vous voulez un sac? Aqui na França, quando você vai fazer compra numa loja, geralmente eles não te dão a sacola automaticamente, Não. tá? A não ser que você tenha comprado muita coisa numa loja de roupa, aí eles já vão te dar a sacola. Principalmente nos supermercados, a sacola ela não é oferecida gratuitamente, você precisa pagar pela sacola. Isso é para evitar o uso de muito saco plástico. Gaspillage. Né? Então, eles sempre vão perguntar, vous voulez un sac? Vous voulez un sac? Para saber se você quer um saco, uma sacola para levar as suas compras, até porque muita gente aqui na França, talvez a maioria, eu diria, sempre carrega uma sacola reutilizável ou sempre anda com uma mochila grandona para carregar as coisas A gente dentro. sempre faz assim. Você respondeu, oui, je voudrais une salade niçoise, s'il vous plaît. Oui, je voudrais une salade niçoise, s'il vous plaît. Então vamos por partes aqui. Eu respondi primeiro. Oui, sim. Ao contrário de non, não. Seria estranho se eu tivesse respondido não, né? Porque eu tô no restaurante, é porque eu quero fazer Não, estou bem comida. aqui, não vou aproveitar, não vou comer nada. Oui, je voudrais, eu gostaria, eu queria, je voudrais une salade niçoise. Então, como a Emily já falou, je voudrais é uma forma de você fazer um pedido, pedir algo a alguém de forma educada, de forma cortesa. Seria o nosso eu gostaria de. Então, na França, a gente não usa eu quero. Eu quero soa muito mandão, muito, sabe, como se fosse uma coisa que estivesse ordenando alguma coisa para a pessoa. Então, aqui a gente usa sempre o je voudrais. Eu gostaria de. E depois eu falei une salade niçoise. Une salade niçoise, c'est ça une salade niçoise. É isso, uma salade niçoise. É uma salada típica francesa que leva tomates, que leva anchovas, que leva azeitona, azeitonas pretas, salada, obviamente, salada verde, cebola, ovos, cebola. Essa salada que é uma salada niçoise, quer dizer salada de Nice, porque da ela cidade de Nice. Típica da cidade de Nice, lá no sul da França. Então, je voudrais mais o nome do prato. Essa estrutura je voudrais, eu gostaria de, assim como em português, ela pode vir depois acompanhada de um substantivo, aqui no caso, o prato. Então, sempre que você for fazer um pedido no restaurante, você pode dizer simplesmente je voudrais, mais o prato, mais a bebida, mais o que você quer pedir. No meu caso, une salade niçoise. Mas você poderia ter pedido outra coisa. E anota, porque isso vai fazer parte do desafio de hoje. Anota. Je voudrais une quiche Lorraine. Je voudrais une quiche Lorraine. Je voudrais une quiche Lorraine. O que é une quiche Lorraine? C'est ça. É uma quiche, presta atenção, porque quiche em francês é feminino. Une quiche. Une quiche. Une quiche. A pronúncia também vai acabar no sh. Une quiche Lorraine. O que é que leva nessa quiche Lorraine? Sempre tem bacon, lardon, tem bacon, tem, obviamente, queijo. Tem a quiche, ela é feita também com ovos. Exatamente, com creme de leite. E tem também, como é que se diz? Des oignons. Des oignons, cebola. Também tem cebolas cortadinhas dentro. É um prato especial, tradicional da Lorraine. Que é uma região francesa. Exatamente. E geralmente no ela este da França. E geralmente ela vem sempre acompanhada dessa saladinha verde que apareceu na foto. Une salade verte. Je voudrais une quiche Lorraine, s'il vous plaît. Je voudrais un tartare de bœuf,
s'il vous plaît, que é meu prato preferido. Tartare de bœuf, talvez você já ouviu falar ou já experimentou. É uma carne de boi crua, tá? Geralmente com ovo em cima. Ovo cru também em cima. Com tempero também. É delicioso, delicioso. Um tartare de bœuf, geralmente acompanhado de batata frita. De frita. De Então, frites. tartare de bœuf é esse prato típico francês que você pode encontrar no bistrô A francês. maioria dos bistrôs franceses. Para os carnívoros, para os amantes de carne, Emile recomendaria, né? Que você Obviamente. experimentasse. Delicioso. Então, outro prato típico francês. Um tartare de bœuf. Tartare, presta atenção, termina a pronúncia de novo no R. Tartare de bœuf. Tartare de bœuf. Tartare de bœuf. Bœuf, você vai fazer a boca do O e falar E. Tartare de bœuf. Tartare de bœuf. Obviamente, você pode usar também essa estrutura je voudrais com outro nome. Je Com outro voudrais, contexto. Não outro precisa ser contexto. num restaurante, num prato. Eu gostaria de qualquer coisa que você Como em quiser. português. Como em português. Je voudrais un conseil. Eu gostaria de uma dica. Um Je voudrais conselho. un conseil. Por exemplo, você está num restaurante, o garçom veio perguntar para você, vous voulez commander? Talvez você ainda esteja na dúvida entre dois pratos. Você pode falar, je voudrais un conseil. Eu gostaria de um conselho, de uma dica, de uma ajuda. Je voudrais un renseignement. Je voudrais un renseignement. Pode ser sobre um prato, mas pode ser também quando você chegar na França, você quer saber como chegar no seu hotel. Un renseignement, uma informação. Exatamente, uma informação. Je voudrais un renseignement. 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 Lembra aqui do GN francês? Que é como se fosse um NH um pouco mais forte? Renseignement. 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 E o ENT no final tem o som de en. Renseignement. Também você pode usar je voudrais mais um verbo. Por exemplo, je voudrais commander. Je voudrais commander. Eu gostaria de fazer um pedido. Je voudrais passer. Eu gostaria de passar. No metrô, se você tá, a porta se abriu e você vê que as pessoas não estão se movimentando para sair da sua frente, je voudrais passer. E sem esquecer, tá? Que você sempre tem que dizer no final da sua frase o S'il vous plaît, por favor, em francês, s'il vous plaît. É como um Lego. Je voudrais passer, s'il vous plaît. Je voudrais une salade niçoise, s'il vous plaît. Então você vai ter 3 elementos aí no seu Lego. É assim, estudando as estruturas, vendo como é que você monta as frases, trazendo novos contextos, como a gente está trazendo aqui nessa aula 2 da jornada para você, que você progressivamente vai conseguir montar suas frases em francês corretamente. Então, je voudrais, o que você quiser, pode ser um nome, pode ser um verbo no infinitivo, e depois você vai sempre trazer essa parte final do Lego. Muito S'il vous importante. plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et c'est AI, com acento circunflexo. Plaît é a mesma pronúncia. Plaît. S'il vous plaît. Você não vai pronunciar o T no final. Então, a depender da região, você escolhe o que você preferir. Vai ser o som do E, como a Emily fala, ou vai ser o som do E, mais aberto, como, por exemplo, falam em Paris, mas Eu em sou várias de Lille, regiões. lembrando que eu venho do norte da França. Então, você pode dizer s'il vous plaît ou s'il vous plaît. Você que escolhe o que você achar mais lindo e mais fácil de falar, tá? Je voudrais une salade niçoise, s'il vous plaît. Et avec ceci, e o garçom perguntou, et avec ceci? Essa foi uma pergunta que é a primeira vez que eu vim na França. Pode ser numa padaria, pode ser no restaurante. E avec ceci você vai ouvir sempre. E avec ceci? Eu ficava completamente perdida quando eu ouvia isso, porque isso aqui é do puro francês da vida real. É o que você vai ouvir as pessoas falando na rua aqui na França, e é difícil de ensinarem isso numa escola tradicional de francês. Pelo menos eu não aprendi e fiquei perdida quando cheguei aqui. A tradução literal seria, e com isso? E com isso, é simplesmente eles querem saber e o que mais? E você gostaria de algo mais? Você quer algo mais? Isso é, digamos, um jargão usado Uma no mania. cotidiano, uma mania, que é assim que se fala aqui. Et avec ceci, e com isso você gostaria de algo mais? Na padaria, pode ser no restaurante, pode ser onde mais? Pode ser quando você está fazendo um pedido, sei lá, até no telefone mesmo, você está pedindo no restaurante, et avec ceci,
para ter certeza que estão pegando o seu pedido completo, né? Mas no restaurante parece óbvio, no contexto do restaurante, que eu estou esperando uma bebida. Você quer uma bebida? Foi, eu fiz o pedido só do prato, né? Então ele quer saber se eu quero algo mais. Você respondeu? Un verre de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un verre de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Então, aqui eu vim pedir, como a Emily falou, as bebidas. Les boissons. As bebidas em francês, les boissons. E aqui eu pedi, quais foram as bebidas que eu pedi? Un verre de vin rouge Uma taça de vinho tinto et une carafe d'eau. e uma jarra de água. Por favor, s'il vous plaît. Un verre de vin rouge significa uma taça de vinho tinto. No caso, você quer uma taça de vinho branco, un verre de vin blanc. Un verre de vin blanc. Você não vai pronunciar o C no final. Un Blanc. verre de vin blanc. Un verre de vin rosé. Vinho rosé. Un verre de vin rosé. Até os franceses vão tirar esse vin. Un verre de rosé. Un verre de blanc. Un verre de rouge. Você pode ouvir isso tirando o vin. Tirando o vinho, porque é tão óbvio. Uma taça de tinto. Qual é o país do vinho? A França. É aqui, então. Un verre de rouge, e obviamente que a gente está falando de vinho. Uma taça de tinto, uma taça de branco, uma taça de rosé. Já está implícito que é vinho. E eu pedi vinho, tinto, a taça de vinho tinto, un verre. Presta atenção à pronúncia, a gente vai acabar aqui no R. Un verre. Un verre de vin rouge. Ou para facilitar, un verre de rouge. Un verre de rouge, un verre de blanc, un verre de rosé. E aí depois eu pedi outra bebida que foi Une carafe d'eau. Une carafe d'eau é uma jarra de água, geralmente água da torneira, ou seja, e de graça. Água da torneira e de graça, obviamente é filtrada e boa, pode beber à vontade. Então, se você não quer pagar a água, você vai pedir uma jarra de água. Une carafe d'eau em francês. Isso é a dica para quem não tem muito dinheiro e que não quer gastar dinheiro com água. ou para quem quer economizar, para beber mais vinho, para comer mais. Isso é a dica melhor. Você pode também pedir une bouteille d'eau minérale plate. Une bouteille d'eau minérale plate. Bouteille mineral entre parênteses porque é óbvio. Une bouteille d'eau plate, ou seja, de água sem gás, ok? Sem gás. Plate significa lisa, ou seja, sem movimento. A água que não tem gás, ela teoricamente ela é sem movimento. Então, une bouteille d'eau. Diferentemente da carafe d'eau, a bouteille d'eau ela é paga. Se você quer aquela água realmente fechada, dentro da garrafinha. Une bouteille, como se fosse I longo. Bouteille d'eau, e a U em francês tem um som do O. Une bouteille d'eau Como se fosse um O com acento circunflexo. Bouteille d'eau. plate, sem gás. Une bouteille d'eau minérale pétillante, com gás. Pétillante, pétillante. Aqui de novo a gente tem o LL que faz esse I longo, né? Pétillante. E a pronúncia aqui vai acabar no T, novamente, pétillante. Pétillante. Plate, também a gente não fala o E no final. E obviamente que eu concluí a minha frase com o final do Lego, que você já sabe qual é o Lego do francês. Obrigatório, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Porque em francês eles são muito literais. Não é só, claro que você tem a entonação polida, a entonação educada, mas no francês as palavras são importantes. Então, por mais que você esteja com uma entonação super educada, o s'il vous plaît, ele é imprescindível, ele não pode ser tirado da sua comunicação, senão os franceses podem levar a mal. Aí tem gente que acha que francês é chato, só que na verdade é que a cultura é diferente. Então, em português, às vezes a gente pode falar, eu gostaria de uma garrafa de vinho, e às vezes você não diz, por favor, você não está sendo mal educado porque a sua entonação está super educada, você está sendo cortesa com a pessoa. Em francês, o costume a cultura é sempre falar s'il vous plaît. Aí quando a gente não fala, mesmo com entonação cortesa, o francês pode levar a mal e acabar dando uma direta pra gente e a gente ficar chateado achando que ele é chato. É só que a gente não conhecia a cultura dele e não respeitou a cultura dele. Então fica a dica pra você. S'il vous plaît. Un verre de vin rouge e une carafe d'eau, s'il vous plaît. Obviamente, a cliente poderia ter feito um pedido completo. Né? Je voudrais une salade niçoise et un verre de vin.
rouge, blanc, rosé. Je voudrais une salade niçoise et un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Lembrando aqui o E em francês, que a gente já viu aqui e que a gente está vendo aqui também. E, esse T a gente não vai pronunciar, significa I, para dar uma adição. Então, eu poderia ter sido mais direta, mais eficaz no meu pedido, só que eu estava refletindo. Eu estava ali vendo o menu e refletindo ainda sobre o que eu ia querer de bebida. Então, eu pedi primeiro o prato e depois a bebida. Mas você pode fazer o pedido completo. Je voudrais une salade niçoise, un verre de vin rouge et une carafe d'eau. Anota aí, porque vai fazer parte do desafio. Je voudrais une salade niçoise et un verre de vin rouge, rosé ou blanc, s'il vous plaît. Très bien, merci. Très bien, merci. Muito bem. Obrigado. Merci, très bien. Et très bien, muito bem. Muito bem. Muito bem, ótimo. Tudo certo, Tudo ótimo. certo. Merci. Obrigado ou obrigada. Em francês, não temos essa diferença entre mulher e homem. Merci para os dois. E presta atenção na pronúncia, tá? Tem gente que pronuncia merci, não é merci. O som, ele é bem abertão. Merci. 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 E esse R, ele é um pouco mais carregado do que o nosso R. Claro que você vai treinar para chegar lá. Merci, merci. Tenta forçar só um pouquinho mais esse R. Merci, mas só de fazer o E mais aberto, a sua pronúncia já vai estar top. A sua comunicação já vai estar top no francês da vida real. Ça a été, ça a été, ça a été. Outra coisa que eu não entendia quando me perguntavam, eu não sabia o que responder. O ça a été é Como assim? Ça a été? típico no Como final de uma refeição. Só que o ça a été, literalmente, para quem estuda na escola, você vai ver palavra por palavra, né? Ça significa isso, a été significa o verbo être no passado, então significa foi. Isso foi? Isso foi, o que é que foi? Foi pra onde? Não é verdade? E aí eu ficava perdida, eu não Foi sabia aqui? o que era isso. Isso foi o quê? Se foi a comida, foi, tá dentro da minha barriga, tá no meu estômago já. Isso significa, e aí, tudo correu bem? Tudo deu certo na sua refeição? Uma Você expressão. gostou da refeição? É uma expressão, né? É uma expressão. Usada o tempo inteiro nos Inteiro. restaurantes. Então Francês você da vida precisa real. saber. Agora Francês você da vida sabe. C'était parfait, merci. C'était parfait, merci. C'était parfait, merci. Então, isso é uma das maneiras de responder, né? Se foi tudo bem, se tudo correu bem, você gostou do prato, c'était parfait, merci. Estava perfeito. Obrigada. Obrigada, merci, da mesma forma. E depois você pediu L'addition, s'il vous plaît. l'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. L'addition é a conta. Seria a adição, porque de fato é uma adição. Às vezes a gente quer que subtraia, mas não tem jeito. Já pedi la soustraction, a soustração, mas não funciona, não. Deu erradíssimo. Então, l'addition significa a conta. Você pode pedir simplesmente assim, não precisa dizer je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Se você quiser, você pode fazer a frase completona. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Mas assim tá simples, tá educado também. Como a gente já tá num contexto de troca, que eu falei merci, eu disse que tudo foi perfeito, pode falar simplesmente l'addition, s'il vous plaît. E aqui depois eu vou tirar o meu cartão de crédito, né? Mas não acabou, hein? Já já vamos liberar mais uma etapa do Rituel Afrancesados para você absorver mais ainda o francês. Você vai praticar essa nova etapa com o material da aula que a gente disponibiliza para você baixar na página do evento e vai ser repetindo e treinando todos os dias que você vai conseguir desenvolver o seu francês, as 5 habilidades progressivamente. Mas antes de a gente entrar nessa etapa 4 do Rituel Afrancesados, vamos repetir novamente o vídeo que a gente estudou para você ver como foi a sua progressão depois da etapa 3. Vamos lá? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous voulez commander? Oui, je voudrais une salade niçoise s'il vous plaît. Et avec ceci? Un verre de vin rouge et une carafe d'eau s'il vous plaît. Très bien, merci. Ça a été? C'était parfait, merci. L'addition s'il vous plaît.
E agora, quantos por cento você entendeu? Sua compreensão melhorou em relação ao início da aula? A gente quer saber. Fala pra gente. Vamos lá para o resumo das 3 primeiras etapas do Rituel Afrancesados. Etapa 1, le défi, assistir ao vídeo sem transcrição, sem legendas, observar sons, entonações, anotar o que você entende. A segunda etapa, a descoberta, assistir ao vídeo com o apoio da transcrição, da legenda. Observe se consegue identificar palavras, frases e estruturas que você identificou com o apoio da escrita. E observa também a pronúncia e a escrita juntas. E a terceira etapa, la plongée, o mergulho, que foi o vídeo de explicação. Essa terceira etapa consiste em analisar o material. Você vai parar para analisar quais são as estruturas mais úteis, qual é o vocabulário mais útil, o que aqui é realmente usado na vida real, no francês da vida real. E lembrando, estruturas que a gente fala aqui são padrões de frases que você pode e deve replicar. Então, quais são os padrões de frases mais usados na vida real? São esses aí que devem ser seu foco. E é sempre importante você aprender essas estruturas dentro do contexto e também com novos exemplos, com novos contextos, porque é assim que você vai entender o real sentido da estrutura e que você vai aprender a usar essa estrutura progressivamente no seu vocabulário em diferentes contextos. Mas como fazer isso sozinho se eu não sou fluente em francês? Olha, a gente precisa ser bem sincero com você. No início do aprendizado é realmente mais complicado para o iniciante, porque você não tem repertório suficiente de francês para analisar o que de fato é útil, o que de fato é usado no francês da vida real e o que não é. E nem você tem conhecimento cultural aprofundado ou conhecimento cultural o suficiente para você definir qual estrutura é mais usada e em quais contextos exatamente ela é usada e você deve aplicá-la. Mas você pode sim fazer isso sozinho, fazer isso sozinha e buscar, por exemplo, as estruturas na internet. Basta você ir lá no Google, colocar a estrutura que você está buscando e ver se você encontra a explicação e exemplos dessa estrutura. Isso não significa, presta bem atenção, isso não significa que é impossível você usar essas etapas, você usar o rituel afrancesado sozinha, não é impossível. Só que é muito trabalhoso e demorado, é um trabalho árduo. O ideal, obviamente, é que você participe de um programa passo a passo que vai te guiar na jornada, que vai te dar todo o material pronto, que vai te dar toda a explicação pronta, para que você não perca tempo procurando coisas que não são tão úteis assim e que você não se perca também no meio do caminho. Ou seja, o ideal mesmo é que você tenha uma jornada bem organizada, direta ao ponto, rápida, simples e eficaz. E claro que o programa, o curso completo que a gente te indica, é o nosso. Claro. Vamos te indicar entrar no curso de francês Método Afrancesados, mas vamos dar mais detalhes sobre o curso no final da jornada do francês da vida real. É importante já falar que as inscrições vão abrir na segunda-feira e somente por tempo limitado quando fechar. Fechou, não vai ter mais como entrar. Mas fique tranquila, porque você vai ter todas as informações sobre o curso de francês Método Afrancesados ao longo da jornada, se você tiver interesse em embarcar nessa com a gente. E a gente faz dessa maneira para a gente só receber os alunos mais motivados, os alunos que vão de fato se dedicar, que vão de fato aplicar o método afrancesado e que vão ter resultados. É uma forma de fazer um filtro, digamos assim. Então vamos agora na etapa 4, que a gente chama de l'absorption, ouvir o áudio juntamente com a transcrição. E como é que você vai fazer exatamente essa etapa 4, l'absorption? Primeiro, você pega o áudio lento do diálogo que você já aprendeu, que você já passou pelas 3 primeiras etapas. Pega o áudio lento que está disponível para você baixar aqui na jornada e você começa a fazer esse treino. Ouve e lê ao mesmo tempo. Quando você se sentir mais confortável, quando você estiver confortável com esse áudio lento, passa para o áudio nativo e passa a treinar somente com o áudio na velocidade do francês da vida real. Você vai treinar várias vezes, ler e ouvir ao mesmo tempo, E quando você tiver com uma compreensão oral de mais ou menos 80% do conteúdo, aí o que é que você vai fazer?
Você vai tirar a transcrição. Por que você vai tirar a transcrição? Para passar a treinar só o ouvido, sem a ajuda do texto. E aí você vai ouvir o áudio na velocidade nativa, sem o texto, diversas vezes, até chegar numa boa compreensão, até 70%, 80% do áudio puro, nativo, sem o texto. E por que eu falei 80%? Para chegar numa compreensão de 80%? Porque aqui a nossa busca é pela boa compreensão, é por dominar o francês da vida real. Não é buscando a perfeição que a gente vai chegar no nosso objetivo. Ninguém é perfeito. É 100% natural você não entender tudo, mesmo depois de ter passado por esse processo de aprendizagem aqui na aula de hoje. E, inclusive, esquecer algumas coisas. Faz parte do processo de aprendizagem. O que você tem que buscar, então, é uma excelente compreensão e não a perfeição. E é justamente com esse treino do Rituel Afrancesados que você vai sair de uma pessoa que estava entendendo 10, 20% do material no início da jornada, ou quem sabe até zero, e você vai chegar treinando essas etapas progressivamente, você vai chegar a entender 60, 70, 80, 90% do material, e ainda por cima não é de qualquer material, é do áudio nativo, do francês como ele é falado na vida real. E é preciso bastante treino, tá? Não tem milagre. Não tem milagre. Então queremos te ver treinando o francês da vida real. É assim que você vai longe, que em breve você vai estar falando francês com naturalidade, conversando com os nativos, assistindo filmes sem legendas. Aproveite a oportunidade da jornada do francês da vida real para dar esses passos com firmeza. O mais difícil é começar, tá? Então você já começou, agora continue. Vamos passar agora para o desafio do dia, o défi número 2, o segundo desafio da jornada do francês da vida real, que é fazer um pedido. No restaurante francês. Um pedido, ou seja, um prato e uma bebida. Com o que você aprendeu hoje, com as estruturas que você aprendeu hoje, como é que você faz um pedido? Lembra? Se não lembrar, você revisa aqui a aula de hoje com material para você fazer o pedido. Então, a gente vai te disponibilizar o menu também no material, tá? O menu do dia para você fazer o seu pedido. E aí você vai fazer o pedido de uma bebida, uma comida. Coloca aqui nos comentários o seu pedido, a frase completa. Não é só jogar lá o nome do prato, não, hein? A gente quer a frase completa. Je voudrais. Ou você coloca aqui nos comentários, ou ainda melhor, você faz um story seu no Instagram, se filmando. Assim. E você marca Afrancesados. Afrancesados pra gente assistir você falando francês. Olha isso, você já falando francês aqui pela segunda vez na jornada do francês da vida real. Desafio lançado, então? Sim. Desafio lançado. Défi lancé. E a etapa 5 do rituel, vamos ver isso amanhã. Parabéns por sua dedicação. Merci beaucoup por ta participação. Agora que você chegou até aqui, guerreiro, guerreira, realmente... Afrancesada, realmente super motivados para aprender o francês da vida real. Parabéns! Continue assim, não desista novamente do seu sonho de falar francês. Agora que você começou, não pare mais. Aproveite essa oportunidade da jornada do francês da vida real para finalmente começar a tirar seu sonho de falar francês do papel, para que isso seja o início definitivo dessa bela jornada que é aprender francês. E lembre, você é quem trilha esse caminho, que trilha essa jornada. A jornada é sua, a decisão de continuar, de progredir é sua. Amanhã a gente vai aprofundar ainda mais o estudo do francês da vida real, porque a gente vai ver um diálogo de francês informal dessa vez. Ou seja, é aquele francês que você vai ver muito nos filmes e seriados, que você vai ver muito na rua aqui na França. A gente já viu bastante o francês formal. Então, amanhã a gente vai mergulhar de cabeça nessa linguagem que a gente sabe que é, para os estudantes que não estão no método Afrancesados, a maior dificuldade. E vamos aplicar as 5 primeiras etapas do rituel Afrancesados na aula de amanhã, ou seja, 9 horas na quinta-feira. E amanhã, então, o rituel Afrancesados vai estar ainda mais completo. A aula vai ser
redondíssima. Oui. E você vai ver amanhã como vai ser muito mais simples entender o francês falado rápido, simplesmente porque você adquiriu repertório, você adquiriu bagagem aqui com as aulas 1 e 2 da jornada do francês da vida real. E vamos também falar um pouco mais sobre o curso de francês Método Afrancesados, nosso curso completo, até porque isso que você está vendo aqui na jornada é uma amostra do que temos infinitamente mais completo no curso. Lembrando o desafio número 2 da jornada, faça um pedido no restaurante com um prato e uma bebida com o que você aprendeu hoje. O menu está no material para download para você ver quais são as opções que você pode pedir nesse restaurante francês, restaurante afrancesados. Coloque aqui nos comentários seu desafio, faça um stories no Instagram marcando @afrancesados. Então, rendez-vous demain, a gente se vê amanhã na terceira aula da Jornada do Francês da Vida Real. Na quinta-feira vai ser uma aula completa de francês informal, aplicando, obviamente, o rituel afrancesados. 9 horas da manhã, 9 horas. horário de Brasília. Marca aí na tua agenda, coloca o despertador para tocar, porque a gente se encontra amanhã. À demain! Bonjour, je m'appelle Mariana, j'ai 32 ans et il y a presque 1 an et demi que j'habite à Lille, une ville du nord de la France. Comme mes études étaient 100% anglais, je commençais à étudier le français juste après avoir déménagé. Donc ma première année en France était un mix de beaucoup d'enthousiasme et erreurs de français. J'oublierai jamais combien de fois que j'ai dit « il pleure » au lieu de « il pleut » ou quelque chose comme ça, mais malgré tout, mon quotidien était facile avec le niveau ado. Ma difficulté était maintenir une discussion en français et c'était presque impossible de suivre les conversations d'un groupe. C'est pour cette raison que j'ai commencé à faire les cours de français Método Afrancesado il y a 3 mois ou presque 4. Même si je continue à étudier les étapes du cours aujourd'hui, c'est notable comme je parle français de mieux en mieux et avec confiance. Comme j'avais une base en français au début du cours Método Afrancesado, je me demandais si c'était possible d'améliorer mon français en ligne en utilisant des contenus qui m'ont semblé élémentaires au premier coup d'œil. Mais à chaque leçon, j'ai trouvé des expressions et structures très importantes. Et grâce à l'utilisation de les méthodes, à chaque leçon, j'ai pu vaincre mes faiblesses et aussi oublier mon accent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de sous-titres et je suis à l'aise dans plusieurs situations. Et le plus important pour moi, je peux m'exprimer bien à mes proches. Merci beaucoup Roberta et Émile pour me faire croire que parler français peut être facile et aussi pour me convaincre que toutes les règles peuvent être apprises naturellement. Je suis vraiment heureuse avec mon évolution et les cours Método Afrancesado et j'ai hâte de savoir ce que l'avenir me réserve. On se revoit dans la leçon prochaine. Au revoir. Coucou mes amis, ça va? Aujourd'hui, je veux parler de ces super cours de français. En fait, je veux parler d'une famille. La famille Afrancesados. Je m'appelle João, mais en français, la prononciation correcte est João. Je suis brésilien, j'ai 37 ans et maintenant, depuis 3 ans, j'habite au Vanuatu, un pays au sud du Pacifique, près de l'Australie. Je suis dentiste et avant, les seuls mots que je connaissais étaient oui et non. Je me suis abonné à Roberta et Émile depuis 2018 quand accidentellement j'ai regardé la vidéo 23 trucs qu'on ne devrait pas faire en France. Mon meilleur ami est français. Il s'appelle Chris et il apprenait le portugais. Puis, on a commencé à discuter à propos de la différence entre le Brésil et la France. C'était trop cool qu'après, toujours, j'avais besoin de chercher plus. Vanuatu est un pays trilingue. Ici, on parle anglais, français et bichlama. Et pour moi, qui pensais jamais parler français, maintenant je peux comprendre vraiment la langue. Afrancesados m'aide beaucoup à avoir confiance. Et mes amis sont vraiment surpris
de mon évolution en français en seulement 3 mois. C'est cool, hein? C'est super. Il adore quand je dis quelque chose. Merci beaucoup à Francesados. Vous êtes très sympa. À la prochaine. Salut!